a expressão pastora, é o sacerdócio feminino em uma igreja, sem a presença de um homem. Só um exemplo, uma mulher que toma conta de uma igreja. Sozinha. Eu não concordo. Primeiro que desde o início o ministério começou com 2. Então, eu acredito que a mulher ela tem uma chamada muito poderosa e às vezes ela tem até mais do que alguns homens. Mas isso não anula o poder que o homem tem e a autoridade do homem. Ela pode ser prática, ela pode ser evidente, ela pode estar na alta, ela pode estar na mídia, ela pode ser eloquente, ela pode ser teóloga, mas isso não anula a função do homem. Para assumir o ministério tem que ter um homem. O homem tem que estar ali, o cabeça, o sacerdote, ele representa, tá? Ele é o anjo da igreja. E eu como mulher, né, poderia dizer não, ao contrário, de maneira alguma. Eu como mulher e que já fui líder também de congregação, e não sozinha, eu acredito que, pela palavra, não existe ministério feminino sozinho. Só uma mulher, ela ser a sacerdotisa geral de um... Ela pode ter a visão, ela pode ser a mulher da visão. O cara pode ser o sem visão, mas Deus vai dar o direcionamento a ele. Para provar que Deus fala pela boca de uma mulher com autoridade, em rápidos minutos, deixa uma palavra de edificação para quem está assistindo esse vídeo. Oh, glória! Para provar que Deus fala pela boca de uma mulher. Minha convidada de hoje é a missionária Maiara Machado, mulher de Deus, profetisa do Senhor e, acima de tudo, serva do Deus Altíssimo. Paz do Senhor, mulher de Deus. Paz do Senhor, fala com querido. o povo. Paz do Senhor, povo lindo. É um grande prazer estar aqui nesse podcast da TV Shalom, que é uma referência para essa geração. Para mim é uma grande honra. E vamos lá para as perguntas que mulher de Deus, eu tenho uma pergunta para a senhora aqui de início. Eu quero que a senhora pense bem como a senhora vai me responder. A Maiara Machado de hoje, sim, com a cabeça de hoje, pensando do jeitinho que pensa hoje, tem a oportunidade de entrar numa máquina do tempo e volta a 5 anos no passado. Sim. E a Maiara de hoje se encontra com a Maiara de 5 anos atrás, com a cabeça de 5 anos atrás. E essa Maiara de hoje pode dar 3 conselhos para essa Maiara de 5 anos atrás. Quais seriam os 3 conselhos e por quê? Daria, sim, 3 conselhos. Primeiro, cuidado com as suas escolhas. Isso me faz entender que a senhora fez alguma escolha que não foi a correta. Isso. Algumas escolhas não foram coerentes. Então, a primeira seria cuidado com as suas escolhas. Porque as escolhas influenciam no seu futuro. Então, quando você escolhe errado, você vai viver as consequências dos frutos das suas escolhas. Então, a primeira coisa que eu diria era escolha correta. A segunda coisa que eu diria para a Maiara do passado, que pensasse 2 vezes antes de falar alguma coisa. Pelo fato de ser muito impulsiva naquilo que pensa. E nem tudo que a gente pensa, a gente expõe. Às vezes a gente tem que pensar 2 vezes antes de expor uma situação. Eu estou entendendo que a senhora falou, não sei se eu vou dizer certo assim, fora do tempo, fora do momento. Isso, justamente. E falou para alguém que não deveria ter falado. Justamente. Que já causou situações que, se eu voltasse no tempo, no caso, eu não faria. Então, hoje, eu penso 2 vezes no que eu falo. E antes eu não pensava. O que vinha na mente, eu falava. Muito bem. Então, essa seria uma das coisas. Esse foi o segundo conselho. O segundo conselho. Terceiro conselho. O terceiro conselho que eu daria é que eu deveria pensar mais em mim. Porque eu fui uma pessoa que me anulei muito por causa do outro. E isso me gerou dores e feridas que ainda são tratadas na minha vida. Então, você pensar em si não significa anular Deus na sua vida. Exatamente. Mas sim, você cuidar do seu emocional, você cuidar de você em si, da sua alma, da sua pessoa, você como pessoa. Porque às vezes você se anula por ser servo, por ser líder, e você acaba não cuidando de você. Então você esquece quem é você esquece a pessoa que você é para viver em função do que o outro acha que você é, o que você tem que ser. Então as pessoas te padronizam, te colocam em uma vitrine e elas querem te ver daquela maneira. E hoje eu não penso mais dessa forma. Hoje eu sou aquilo que eu penso que eu sou e o que a Bíblia diz que eu sou e ponto. Gostei. Eu tenho uma pergunta para fazer para a senhora aqui.
nesses últimos dias tem acontecido muito escândalo, mas muito escândalo. Eu estava em um certo lugar e é porque alguém pode assistir para ninguém entender exatamente o que eu estou falando. Uma pessoa disse, rapaz, teve um escândalo. Eu perguntei, como é que tá aquela igreja? A pessoa disse, fechou. Aí eu falei, o que foi que aconteceu? Foi porque não estava ganhando alma? Não, porque teve um escândalo. Sim. E o escândalo foi muito forte. E a gente está vivendo hoje uma época de muitos escândalos. Sim. Principalmente coisas referentes ao espiritual, ao poder de Deus. Por exemplo, esse negócio de todo mundo hoje brincar com o negócio de língua estranha, falar língua estranha, tudo é língua estranha, fala por brincadeira, fala todo o tempo. Parece que não tem mais uma essência no falar língua estranha, parece que não tem mais uma presença, algo espiritual. Sim. Mas antes da senhora me responder isso, eu quero lhe mostrar, não se sinta acanhada pelo que eu vou lhe mostrar. Sim. Não se sinta acanhada. Eu tenho certeza que a senhora conhece essa pessoa aqui da foto. E eu queria que a senhora me falasse, primeiro, me diga um defeito dessa pessoa. Qual o defeito dessa pessoa? Só um defeito. Essa pessoa na atualidade agora? Hoje. Quer falar um defeito que essa pessoa tinha no passado? Tô pensando. Pense bem. Um defeito você quer dela do passado ou você quer dela hoje? Um defeito do passado e um defeito que ainda tem hoje. Certo. Um defeito dessa pessoa do passado é que essa pessoa era muito impulsiva. Hoje eu já não sou mais tão impulsiva. Era muito levada pelo que as pessoas falavam. Hoje eu já não sou mais pelo que as pessoas falam. Então, talvez o defeito dela seja a sua nova versão. Para alguns. Porque essa versão, para algumas pessoas, não seja tão concordável. Mas dentro dos preceitos bíblicos, dentro daquilo que eu entendo que a palavra me diz, eu vivo de acordo com o que a palavra me diz. Então, talvez o meu defeito hoje não é concordar mais com as opiniões de algumas pessoas. A senhora tem condições de me dizer... Deixa eu ver como é que eu vou lhe perguntar isso aqui. Me dê 3 características boas que essa pessoa tem. Essa pessoa é sincera, vive um evangelho genuíno e prega aquilo que vive. É forte. Gente, nós não estamos sozinhos aqui no estúdio. Eu tô aqui, também tá ali o pastor Jonathan Santiago. Glória. E a pastora Vânia Santiago. Eles são os presidentes da Assembleia de Deus, Palavra e Avivamento. Ali no Rio Sena, Cidade Baixa, mas não é diminutivo não, né? Cidade Baixa. Viu? Eu não tô sozinho aqui com a pastora Maiara, eu nunca fiz um podcast com uma mulher sozinho aqui, sempre tem que ter alguém acompanhando. Sim. Não é que a gente não se confia, não é que a gente não se garanta, mas Deus sabe de todas as coisas e é bom deixar essa nota aqui, que é muito importante. A partir de agora, eu quero deixar a informação bem clara para você que está assistindo esse podcast. Eu sou responsável por tudo aquilo que eu falo. E a missionária Maiara Machado, ela é responsável por tudo que ela fala. Sim. É que eu já fiz um podcast com uma pessoa aqui que falou uma coisa e alguém não gostou e veio, não, mas lá você eu não tenho nada a ver. Tudo que eu falar, você vem a mim, você pode me culpar, você pode tirar a pergunta a mim. O que eu falar, eu sou responsável. Mas o que ela falar, ela é 100% responsável. Eu queria que a senhora me falasse o que a senhora acha desse modismo de tudo agora é brincar com língua estranha, brincar com a espiritualidade. Eu não tenho nada contra quem está no monte buscando, nada contra quem está no meio do mato, a mata não é do diabo, tudo isso aí é de Deus. Sim. Mas o que a senhora acha desses possíveis escândalos que estão surgindo nesses últimos dias? Eu acho exatamente o que a Bíblia diz e Paulo vai chamar isso de chocarrice, né? Zombaria. E isso traz que o evangelho acaba se tornando fragilizado nessa área, porque não só as pessoas que estão dentro da igreja vê isso como uma zombaria, isso enfraquece a questão da espiritualidade, do poder do Espírito Santo, que é algo tão sério nos nossos dias, tão importante, mas essa geração tem confundido isso.
Então essa geração tem enfraquecido em relação ao poder do Espírito. Você está dizendo que o Espírito Santo não tem mais poder para fazer? Não, eu estou dizendo que essa geração, as pessoas de hoje, têm feito com que o poder do Espírito se tornasse enfraquecido em relação a brincar com o que é sério. Então, hoje as pessoas imitam as línguas de outras pessoas. Hoje as pessoas pegam aquilo e banalizam. Então, não só os evangélicos também estão banalizando, como aqueles que estão fora. Então, isso se torna uma porta fechada para que outras pessoas tenham acesso a esse poder. Porque se eu brinco com aquilo que é espiritual, que é sério, aquilo que é para revestimento da igreja, que é para crescimento da igreja, automaticamente quem está de fora também vai banalizar. Quem está de fora também não vai acreditar. Eu sou prova viva disso, porque dentro da minha família, aonde eu chego, tem um vídeo de alguém que está brincando com línguas estranhas, com línguas espirituais, na verdade, né? Que são línguas espirituais. E ali elas também brincam, acham engraçado. E ali aquelas pessoas acabam se bloqueando para receber o poder do Espírito Santo, porque já se tornou algo que banalizou, uma brincadeira no meio do evangelho. Então isso torna um bloqueio, né? Vira um bloqueio espiritual, não só para quem está dentro, mas também para quem está fora. Não é que a gente não acredite que Deus faça, mas eu vejo tanto o cara brincar com aquilo, brincar Sim. tanto o dia inteiro com aquilo, Sim. que na hora que supostamente for Deus, fica até difícil acreditar. Como a senhora Isso. falou, houve um bloqueio em mim, porque eu vi brincadeira com isso. Justamente. Aí quando a gente, um exemplo, pregadores, né? Pregadores, pessoas de altar, às vezes está em uma reunião, né? E a Bíblia fala sobre a questão de você estar em uma reunião e você brincar sobre as coisas de Deus. Aí começa a brincadeira, aí um começa a falar em língua, aí outro começa a inventar que está no mistério, aí bate palma, aí começa a se jogar para um lado e para o outro e tal. Então quando você entra numa congregação e você começa a ver que realmente ali é o poder de Deus que está acontecendo, você custa acreditar que aquilo é Deus. Então, como discernir que é Deus que está trabalhando e quando não é Deus que está trabalhando? As pessoas estão desacreditando hoje por quê? Porque a mídia está expondo isso como uma chocarrice. Estão banalizando o poder do Espírito Santo. E as coisas do Espírito Santo precisam ser levadas a sério. Eu sou uma pessoa sisuda. Sisuda, quer dizer o quê? Sisuda. Não gosto de brincar com as coisas do Espírito. Então eu também sou sisudo. Eu levo a sério aquilo que é de Deus. Então, a partir do momento que eu banalizo as coisas de Deus, eu estou trazendo um bloqueio para que outra pessoa entenda o que é o poder de Deus. Eu mesmo sou assim. É assim, ó. Por exemplo, se uma hora você me vê falando língua estranha, eu tô sendo renovado pelo Espírito Santo mesmo. Eu não tô negócio de. Se você uma hora me vê, eu pulando, eu tô me alegrando. Eu tô expressando a minha alegria ali em Deus. Essa questão de, por exemplo, assim, Deus tomou a pessoa rodando, Deus tomou a pessoa pulando. Sim. Deus tomou a pessoa dando cabriola. Sim. Essa questão assim, pelo que a senhora entende, é Deus tomando ou é a pessoa que está manifestando a sua alegria em Deus? A pessoa está expressando a sua alegria? Como é que a senhora entende isso? Primeiro, a senhora é do manto, a senhora é pentecostal? Eu sou pentecostal, né? É tradicional não? Não, eu Fala língua estranha? Falo em outras línguas, sim. Falo em outras línguas. Primeiro, Deus não toma ninguém. O que Deus faz é habitar em alguém. Quando a gente fala Deus tomar, a gente até arremete à questão da possessão. Quem toma a pessoa que possui é Satanás, são os demônios. Deus desceu aqui agora. Isso. Como se ele não tivesse. Deus está presente. Aonde? Através da igreja. Eu sou a igreja, o Espírito Santo habita em mim, então Deus está em mim. Então a questão do mistério, do manto, do rodar, que Deus me tomou e tal, essa expressão é errônea. Você está falando a expressão, né? Sim, é uma expressão errada. Porque, Deus me tomou aqui agora. Porque não sei o quê. Não existe isso. Paulo vai dizer que o nosso culto é racional, certo? Então, eu entendo que quando eu estou cheia do Espírito, eu expresso os dons espirituais. Os dons espirituais são evidências de que alguém está cheio do Espírito Santo. O amor, fé, mansidão. Então, às vezes alguém diz que está cheio do Espírito Santo, vai falar em outras línguas, rodar, pular, mas ele não consegue perdoar. Não ama o próximo. Não consegue amar. Ele não consegue trazer o favor
para o outro, ele não consegue estender a mão, ele não consegue ajudar o outro que está necessitado, mas ele chega na igreja, ele roda, ele profetiza, Deus tomou, e se joga no chão e aquela coisa toda. Então eu não entendo isso como o poder de Deus. O poder de Deus para mim é arrependimento. Ser forte. O poder de Deus é quando eu entendo o meu erro e que eu preciso acertar o meu erro. Isso é poder de Deus. O poder de Deus é quando eu entendo que eu fui ferido e mesmo sendo ferido, eu tenho um poder suficiente em Deus para perdoar quem me feriu. A senhora falou perdoar, né? Viver uma vida de arrependimento. Qual foi a igreja que era para voltar ao primeiro amor? A senhora lembra qual foi a igreja que era para voltar ao primeiro amor? Lembra das suas primeiras obras? Sim. A igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia. Quando a igreja de Filadélfia é orientada, dizer que perdeu o primeiro amor, que esfriou, volta às primeiras obras. Você é qual? Foi Éfeso? Não foi Filadélfia, não? Foi uma igreja aí. Quando a igreja é orientada a voltar ao primeiro amor, você percebe que ela não é convidada a orar mais, ela não é convidada a jejuar mais, ela não é convidada a fazer uma semana de avivamento, uma semana profética, uma semana de monte, uma semana de raspar a cabeça, uma semana de consagração. Ela é orientada a voltar ao arrependimento. Isso. Porque voltar ao primeiro amor não significa dizer orar mais, buscar mais. Isso faz parte. Voltar ao primeiro amor é viver uma vida de arrependimento em Cristo Jesus. Sim, porque ele primeiro começa a lembrar de onde caíste. Quando a gente lembra de onde a gente caiu, a gente se arrepende. Porque eu já vi alguém dizer assim, não, agora eu tô orando como orava antigamente, eu voltei ao primeiro amor. Mas pelo que eu tô entendendo na Bíblia, voltar ao primeiro amor é viver uma vida de arrependimento. Justamente. É se arrepender. Isso. Sempre foi o sentido do Evangelho. Qual é o sentido do Evangelho? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é, primeiro, que nós somos eclésia, certo? Eclésia significa chamados para fora. Então nós somos chamados para fora. De quê? Fora do sistema. Quando a gente fala mundo, que as pessoas acreditam que o seu céu e a terra, não. O Senhor está falando do sistema. O sistema corrupto. Nós somos chamados para fora desse sistema. O que é que o sistema hoje diz? O sistema político, o sistema moral, fala muito em questão do sistema do pecado em si, o sistema adâmico, né, o sistema caído. Então ele foi chamado para fora. Agora tem um porém. A igreja acredita que a missão dela hoje está envolvida em duas fases: pregar e cantar. Fazer a obra de Deus, eu estou fazendo a obra. Porque Pronto. eu prego, porque eu canto, eu estou fazendo a obra. Então, o reino hoje, na questão do sistema midiático, nós estamos falando de um sistema, existe cantor e pregador. Aí o Senhor ele vai dizer assim: ide por todo mundo. Ide por todo mundo e pregai. O evangelho é toda criatura. Então, se ele está dando uma ordenança, ele está dando uma ordenança geral. Ele não disse você e você. Você canta e você prega. Pronto. O reino fechou aqui. Então, na geração de hoje, o reino está fechado em cantor e pregador. Só tem notoriedade, só é alguma coisa, só se sente ser alguma coisa e ser funcional no reino aquele que canta e que prega. Então, todas as pessoas que estão sentadas no banco, eles estão sentados querendo ser um cantor, um pregador. Rapaz, isso é forte, velho. Isso é forte. Ele já vem nessa intenção. Ele já está no culto se inspirando no cantor e no pregador. Mas ele nunca se inspira no intercessor. Quando alguém, como a senhora falou, se inspira em um cantor, em um pregador, não é pela questão de que queira fazer a obra, são pelos privilégios que eles percebem que os cantores e os pregadores têm. Hoje é por privilégio. Não por espinhos na carne, não pela perseguição do evangelho, porque nem todos estão preparados e com os lombos cingidos. Porque pregar o evangelho, viver o evangelho é ser perseguido. Porque você vai falar o que muitos não estão preparados para ouvir. E quando você abre a boca para falar o que a Bíblia diz, você tem que estar preparado para ser perseguido. Porque as pessoas não vão acreditar na sua concepção, mesmo você provando ela na Bíblia. Então, hoje as pessoas não querem isso. Porque muitos pregadores desistem rápido. Muitos cantores desistem rápido. Começa rápido, cresce rápido e cai rápido. Porque não tem consistência, não tem base, eles não estão alicerçados na palavra. Eles estão ligados à fama.
Eles estão ligados ao número de seguidores, ao número de visualizações, mas eles não estão ligados a um evangelho genuíno, que vai trazer transformação não só para a vida dele, mas para a vida do outro. Mas ele está ligado naquilo que ele vai crescer visualmente diante dos outros. Um pregador, eu não vou falar o nome dele não, um pastor, ele veio aqui um dia, estava conversando, ele trouxe um amigo com ele, um jovem, e ele me contando, né, o pregador me contando, né, naturalmente, rapaz, foi uma bênção, Deus tá me levando em uns lugares, viajei, e me botaram no hotel, foi massa, Sim. e tu me levou pra jantar, aí contando tudo, né, e o rapaz tava com ele assim, ó, admirado, ele contando, não, porque não sei o que, não sei o que. Rapaz, quando eu vi aquele jovem admirado, eu percebi ele desejoso por aquilo. Eu acredito, sem dúvida, que foi Deus me tomou, como tá aqui agora, e falou pra ele, não veja privilégios do que você tá vendo na vida do seu irmão. Porque você pode querer ser um pregador por causa do hotel, Sim. do jantar, do púlpito, e você não ser chamado especificamente para ser esse pregador de... como a gente fala, o itinerante. Sim. Esse cara que tá subindo e descendo aí de avião, tá vendo? Então, se não foi traçado por Deus te levar dessa maneira, Deus também não será obrigado a te honrar. Sim. Aí chega lá na frente, você não chega onde você queria chegar, você bota a culpa em Deus, sendo que, assim, talvez não era aquele propósito de Deus para a vida daquele jovem, porque ele viu os benefícios. Sim. E eu tenho medo quando eu vejo, por exemplo, assim, alguém dizer... Eu tava vendo história de um rapaz, eu não vou falar o nome dele, e alguém mandou na caixinha a pergunta dele, você já é pastor? Ele disse, ainda não. Mas quem sabe um dia, eu ainda não quero ser pastor ainda não, porque ainda tô jovem, mas um dia eu posso querer ser um pastor. E eu pensando assim, eu querer ser, é o quê? É uma chamada, é uma escolha, é o quê? É Deus que me chama para aquilo? Ou é eu que escolho ser? É a gente que escolhe, eu quero, agora vou fazer um curso e me formei, sou um pastor. Ou é uma chamada que vem da parte de Deus? É uma chamada que vem da parte de Deus. Você vê por Paulo. Paulo, ele foi tido como um abortivo. Porque Pedro, ele na sua ignorância, sem o poder do Espírito ainda, ele cria estatutos, regras. Os judaizantes, ele tem essa questão do secretismo, né, religioso. Então, ele criou estatutos e regras e ele vai tirar Paulo de cena e vai colocar Matias. Então, Deus vai aparecer, exatamente Jesus, né, que é Deus, vai aparecer para ele, para dizer para ele qual era a chamada dele. Então, obviamente que é uma escolha de Deus em relação à chamada do outro. Não é eu que escolho o que é que eu quero ser. É como, por exemplo, existe a ordem. Pastor, todo filho de pastor é pastor? Não. Obviamente que não. É porque o pai que é pastor, que foi aprovado por Deus como obreiro aprovado, como pastor, certo? Que é a sua chamada. O seu filho também foi aprovado por causa do seu pai? De maneira nenhuma. Então, por que a igreja está errando? Por que a igreja está sendo levada a pecar igual a Israel, que estava sendo levada a pecar por causa de alguns líderes? Por quê? Meu pai é pastor, eu sou pastor. De maneira nenhuma. O pai, às vezes, se ausenta do trabalho, automaticamente já passa a igreja para os filhos tomar conta. E aquele filho não tem a chamada. Aquele filho não é um obreiro aprovado. E aquele filho vai fazer com que a igreja ande errante. Ofni e Ofinés assumindo a responsabilidade de Eli. Justamente. Deu ruim, viu? Justamente. A senhora falou uma palavra aí, eu achei interessante. Sincretismo. Sincretismo religioso. Sim. O que é sincretismo religioso? Isso começou já pelos judeus. É uma ideia formada em cima de um costume. Por exemplo? Um exemplo. As leis foram dadas, certo? Deus deu as leis a Moisés porque eles queriam ser julgados pelos pecados individuais. Pode falar. Antes os pecados eram julgados coletivamente, o pecado de Adão. Então a morte ela tinha legalidade sobre qualquer um. Então veio as leis para revelar o pecado de cada um, pecados individuais. Então dentro daquelas leis eles criaram os ideais e costumes dentro das leis, algo parecido com aquilo, mas que de verdade, de fato, não era o que estava escrito. Isso nasceu a hipocrisia. Porque eu sou hipócrita quando eu falo que vou fazer algo que eu não estou fazendo. Então, dentro da lei, eles criaram costumes e regras deles mesmos. Regras humanas. Então, o sincretismo eles são costumes de lugares. Então, como por exemplo, a Assembleia de Deus. Você não prega se você não tiver gravata. Isso é um secretismo tem que estar de terno e gravata. Justamente. Porque é um costume criado pelo homem.
Não é uma doutrina, é um costume. É um costume. Doutrina e costume é diferente. Doutrina foi aquilo que Cristo deixou para ser seguido como um princípio para a igreja. E costume é aquilo que o homem cria segundo os ideais dele, daquilo que ele acredita ser. Costume é local. Justamente. A doutrina é universal e o costume é local. Local. O pastor, ele impõe os costumes dele, a igreja segue se quiser. Tipo assim, eu já vi, o pastor, ele odeia futebol. Aí lá na igreja dele ele prega que futebol é errado. Que É futebol porque é pecado. isso é um gosto dele. É um Isso. costume que ele. Justamente. É um costume dele. Então, ele quer que a igreja dele siga um certo padrão. Como, por exemplo, as mulheres não podem usar brinco, as mulheres não podem usar batom, as mulheres não podem usar certo tipo de roupa, as mulheres não podem isso, não podem aquilo. Aí, alguns estão preocupados com a cor do batom, mas estão esquecendo a cor da mensagem. É forte. Olhando a cor da parede, escolhendo e esquecendo que a cor da parede, independente de ser preta, a mensagem precisa ser vermelha. A mensagem ainda precisa ser o sangue. E é isso que está sumindo. Cristo está sumindo os altares. A cruz de Cristo está sumindo os altares. O arrebatamento da igreja está sumindo os altares. Porque as pessoas estão ligadas a coisas, a costumes. Costumes sendo mais importantes do que a própria mensagem da Sendo Bíblia. que o que é para ser tratado não é tratado, que é o pecado. O pecado não está sendo tratado. Porque eu estou ligado ao costume. E aí eu tenho o costume como pecado. Sendo que o costume não é o pecado. O pecado está lá escrito em Gálatas. Idolatrias, porfias, chocarrices. Tá entendendo? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Por exemplo, um líder fazendo uma reunião para reclamar com os obreiros que não estão vindo de terno para a igreja. Sim. Em vez de chamar os obreiros, se preocupar com a saúde mental, com a saúde física, né? Às vezes tem um obreiro que está com a mente sobrecarregada. Bora dar um descanso nesse cara assim, bora conversar com ele, bora tratar ele, né? Cuidar dele, saber quais são as necessidades dele. Não, tá chamando o obreiro para reclamar, o cara não veio de terno e gravata pro culto. Justamente. Porque ele está olhando um costume, um padrão. Se preocupando mais com o costume. Com o costume. Ele quer que a igreja dele esteja dentro de um padrão de santidade ao seu ver. Sendo que a santidade não está nisso. A santidade está naquilo que eu pratico dentro da palavra. Então não está em relação ao costume. Aí Paulo vai dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que ele está falando isso? Por causa dos excessos. Tudo que é excessivo, a Bíblia condena. Tudo que é excessivo. Tá no culto toda hora, todo dia. Tudo que é excessivo demais. Um exemplo. Largar minha casa ao abandono só pra estar na guerra toda hora. Pronto, tem gente que tem esse excesso. Esquece a casa para estar todos os dias na igreja. Porque o pastor quer que ele esteja todos os dias na igreja. Tem família que não pode ter um lazer, porque o pastor obriga a estar na igreja. Aí aquela família não é tratada, aquela família não é cuidada, e aquela família automaticamente vai ser destruída. Porque o pastor está pensando no número de pessoas que ele vai ter na igreja dele, mas ele não se preocupa como está aquela família em relação ao seu emocional, a sua convivência, a assistência que essa família está precisando em relação ao seu dia a dia. Eu vejo ministérios fortes com famílias fracas. Justamente. Isso é um perigo. Família fraca que eu falo, não estou falando só relacionado a pessoa ter alguém ou quem está do seu lado, mas como a senhora começou esse podcast falando em se cuidar. Isso. Pensar um pouco em mim, pensar um pouco na minha saúde mental, na minha saúde física. Né? Sim. Pensar um pouco em mim também. Isso. Então as pessoas estão se preocupando, por exemplo, assim. Eu sei que já virou um vício essa linguagem. Deus abençoe seu ministério. Às vezes o cara não fala, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe, né, sua família, né, seus filhos. Não, Deus abençoe seu ministério. Sim. Como se o ministério fosse mais importante que tudo nessa vida e o resto não tem valor nenhum. Já começou errado, porque o ministério não é meu. Quando eu falo meu ministério, eu já estou errando. Porque o ministério é dele que me confiou. Então eu não tenho ministério. Cristo me colocou nessa posição ministerial para exercer uma função. Mas as pessoas colocam isso na frente para poder se impor diante daquilo que ela acha que é. Deixa eu fazer uma pergunta aqui um tanto desafiadora. Isso aqui é assim, gente. Eu falei a ela que eu queria seguir um script, seguir um roteiro para ficar tudo bem bonitinho. Mas eu não precisa nem jurar. Eu não preciso jurar para dizer que... Porque o cara pode ter uma pergunta elaborada aqui e dizer que... eu tô perguntando por fora. Mentira, às vezes o cara tá perguntando o que tá aqui dentro. Mas vocês são testemunha que isso aqui não tava nem pensando em fazer essa pergunta. O que a senhora acha em questão do ministério
é assim, pastoral que eu falo não é a expressão pastora, é o sacerdócio feminino numa igreja, uma liderança feminina na igreja sem a presença do homem, de um homem, Sim. de um companheiro. Eu falo assim, é só um exemplo, uma mulher que toma conta de uma igreja. Sozinha. Não, a gente pode pular, entendeu? Eu não quero. Eu não concordo. Primeiro que desde o início o ministério começou com 2. Certo? Tudo começou com 2. Então, eu acredito que a mulher ela tem uma chamada muito poderosa e às vezes ela tem até mais do que alguns homens. Oh, nossa, mulher é mão na roda, meu irmão. Mas isso não anula o poder que o homem tem e a autoridade do homem. Olha, isso é forte. Mulher é mão na roda na igreja. Por mais que ela pode ser prática, ela pode ser evidente, ela pode estar na alta, ela pode estar na mídia, ela pode ser eloquente, ela pode ser teóloga, mas isso não anula a função do homem. Então, eu acredito que uma mulher exercendo o ministério ser um homem, ela está com a perna quebrada. Então, eu acredito que os dois têm que caminhar juntos. Por mais que a mulher ela seja mais experiente, mais vivida, mais sábia. Justamente. Mas para assumir o ministério de uma igreja... Para assumir o ministério tem que ter um homem. O homem tem que estar ali, o cabeça, o sacerdote. Ele representa. Ele é o anjo da igreja. Se você for olhar as cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia, não foi enviada a mulheres, foi enviada a homens. E isso não estou falando de ser machista ou feminista. Exato, não tira de momento nenhum a força da mulher. Tipo de movimento isso. Aqui. Isso tem a ver com o que a palavra diz. E eu, como mulher, né, poderia dizer não, ao contrário, de maneira alguma. Eu, como mulher, e que já fui líder também de congregação, e não sozinha, eu acredito que, pela palavra, não existe ministério feminino sozinho. Isso é forte. Ela não tem autoridade para isso. Eu conheço igrejas que a mulher assume a igreja assim, ela é mais desenrolada, então o cara prefere ficar um pouco atrás, porque ela é mais desenrolada, ela é mais pra frente. Mas fora dali, há uma orientação dele, Mas a né? última palavra é dele. Isso, ele dá aquele apoio, ele dá aquela assistência, entendeu? Mas exclusividade, só uma mulher, ela ser a sacerdotisa geral de um... Ela pode ter a visão, ela pode ser a mulher da visão. O cara pode ser o sem visão, mas Deus vai dar o direcionamento a ele. Para provar que Deus fala pela boca de uma mulher com autoridade, em rápidos minutos, deixa uma palavra de edificação para quem está assistindo esse vídeo. Oh, glória! Para provar que Deus fala pela boca de uma mulher. Você quer que eu fale exatamente de mulher? Ou você não, quer que eu Deus te usar para deixar uma palavra para os seguidores. Qualquer palavra. Pronto. A Bíblia vai dizer lá no livro de Ruth, que inclusive é o tema do meu livro, né? Então você pode fazer todo o mexer aí. Pode falar nome, tema do livro. Missões para a Vida, baseado em Ruth e Noemi. Eu quero falar só do primeiro trecho. A Bíblia vai dizer que houve grande fome nesse período dos juízes. E ali havia Elimeleque, Noemi e os seus filhos. E eles vão tomar uma decisão, porque em Belém parou de produzir o pão. Houve fome no país, então parou a produção. A primeira coisa que a gente entende é que Deus ele está trazendo uma sentença para aquele lugar. E toda vez que Deus traz uma sentença como juízo, porque Deus está querendo fazer algo naquele ambiente. E nem todas as vezes que Deus traz um juízo, uma sentença, você precisa fugir dele. Você precisa muitas vezes ficar para enfrentar as consequências. E foi diferente nesse caso aqui. Não adianta nem fugir. Não adianta nem fugir. Então, nesse caso aqui, eles estão tomando uma decisão precipitada. Por quê? Falar de Belém, Belém significa a casa do pão. Certo? Parece até clichê, mas não é. É a casa do pão. A casa do pão parou de produzir o pão. Ou seja, quando você olha para Belém agora, que era o celeiro do pão, você vai olhar que as mesas que estavam fartas agora não existe mais fartura. Porque o que Belém produzia era o trigo. Então o trigo trazia o pão, era o seu mantimento, era aquilo que trazia o seu comércio, a sua riqueza. Então eles perderam esse poder. Então as suas mesas estão vazias. E se você for olhar uma casa, por mais simples que ela seja, se ela tem comida na mesa, tem alegria.
Então nós estamos falando que a fome também, ela tirou a alegria. Então a fome, ela traz desespero, ela traz dor, ela traz angústia e ela te dá falta de direcionamento. Foi exatamente o que eles estavam vivendo naquele momento. Falta de direção, porque eles perceberam que a mesa estava vazia. E quando a gente olha para Belém, a gente diz, poxa, mas Belém, o celeiro do pão, os fornos estavam abertos, as padarias estavam abertas, estava aquecido, ali havia produção e de repente parou. E quando a gente olha para lugares, a gente tem a mania de dizer, poxa, em tal lugar, ali Deus se manifestava, hoje Deus não se manifesta mais. É muito triste quando nós olhamos para alguns lugares, passamos por alguns lugares e dizemos que aquele lugar ali foi palco da manifestação de Deus e hoje Deus não trabalha mais naquele lugar. Quando pessoas apontam e denominam dessa maneira. Isso é muito triste. Se você for olhar para a Europa, o berço do avivamento, onde vieram homens como John Wesley, Calvino, que trouxeram o avivamento. Hoje, se você for olhar para a Europa, algumas pessoas vão dizer assim, aqui já é um mausoléu. Aqui só sobraram as farofas daquilo que era pão. Daquilo que o dia foi um avivamento, foi o berço do avivamento, hoje não existe mais. Isso nós estamos falando de lugares. Agora, quando isso se arremete a pessoas, quando nós olhamos para algumas pessoas e a gente diz para aquela pessoa, poxa, fulano era, hoje fulano não é mais. É a questão da pergunta que você me fez de 5 anos atrás. A questão não é que você não é mais, a questão é que você amadureceu. A questão é que você mudou as suas concepções. E o fato de você mudar as concepções não significa que você não é mais. Isso vai te elevar de nível. E as pessoas te denominam pelo aquilo que ela vê. Aí o que eu quero profetizar para essas pessoas que estão aqui é que você não vai ficar conhecido como uma história do passado. Glória a Deus. As pessoas querem te colocar dentro de um passado e te aprisionar pelaquilo que eles viram lá atrás. Só que Deus está preparando algo maior lá na frente que vai te fazer produzir muito mais do que você produziu agora. Por quê? Porque o mesmo Deus que trouxe pão a primeira vez é poderoso para trazer pela segunda vez. Glória a Deus. Então não existe ninguém que vai ficar com uma história do passado, porque alguém está denominando isso. Mas Deus está falando para pessoas que estão aqui me ouvindo que a sua história do passado não vai ser a sua história do futuro, vai ser uma história nova, uma história de produção. Porque alguém disse, você vai ficar parado aqui. E Deus está dizendo, olha direitinho, porque eu estou começando a história dela agora. Glória a Deus, está chegando um novo tempo. E esse novo tempo, principalmente, ele em Deus, ele vai chegar na nossa vida quando a gente abraçar. Justamente. Nós temos que abraçar essas oportunidades que o Senhor nos dá. Glória a Deus. Por falar em oportunidade, quando a senhora vai ter oportunidade... A senhora prega na igreja de mistério? Não, quando alguém fala Posso assim... beber um pouquinho? Pode, vá. Assim, é a igreja que tem a marcha, né? Tipo assim, a senhora prega na igreja de parede preta? Prego. Que bota túnel no altar. Prego. Não tem. E aquelas igrejas que não deixam a mulher subir no púlpito. Prego. Né? Que tem algumas igrejas que a mulher não pode subir no púlpito. Tem igreja Sim. que você chega lá como pastora, chama de irmã. Isso, chama de missionária, né? Justamente. Nem missionária. A irmã Maiara. Irmã Maiara, Isso. E se for igreja de mistério, a senhora prega também? Prego também. Já pregou? Já preguei. Tem alguma queixa pra fazer? Porque assim, ó, eu não tô aqui pra deturpar, nem tô aqui pra ficar passando a mão na cabeça. Mas Sim. eu vejo muita gente criticando, a igreja de mistério não tem palavra. Eu gravo em igreja de mistério e eu vejo palavra. Sim. Agora eu sou convidado pra poder gravar a parte do corinho. Sim. Às vezes não sou convidado pra poder gravar. Quando a senhora foi pregar na igreja de mistério, o que foi que a senhora achou? Tem igrejas e igrejas. Porque independente de ser igreja de mistério, é igreja de Cristo, e algumas têm as suas concepções. Algumas acreditam que o poder de Deus é tocar, cantar, profetizar ali nos louvores, como eles profetizam, e eles criam, né, na hora ali, canções na hora e tal. Então, às vezes, eles não têm ordem no culto. Algumas não têm ordem no culto. E eles levam aquilo ali até um horário excessivo, ele te dá 5, 15 minutos para você pegar a palavra. Já lideram Justamente. Não só na igreja de mistério, em outras igrejas também já lideram pouco tempo assim. Já fui pregar numa Assembleia de Deus e eu tinha uma mensagem para 1 hora. Lideram quanto? 20 minutos, depois o pastor falou 30 minutos. Qual foi o menor tempo que já lideram passaram a pregar? 20 minutos. Foi o menor tempo que deram assim, 20 minutos? 20 minutos. E aí, fez como? E aí eu resumi o negócio. Resumiu, resumido. A introdução do resumido, com o meio, concluí, entreguei.
A senhora... Mas não entreguei feliz. Não, de forma alguma. Você se preparou, se programou, Sim, buscou em Deus. justamente. Deus aqueceu o seu coração para aquele momento, para aquela mensagem. Isso. Né? Já confirmou que essa é a mensagem. Você está convicto que essa é a mensagem. E quais são os pontos que você tem que tocar nessa mensagem. Justamente. Chega na hora, por causa de... Você tem que cortar alguns pontos e trazer os pontos mais importantes. Porque sempre tem um ponto que liga ao outro. São equações. Isso. Sempre tem um ponto que liga a outro ponto. Então, se você corta algum ponto, algumas coisas vão ficar sem nexo. Então, se você tem uma mensagem, o que é uma mensagem? A mensagem que você precisa entregar, as pessoas precisam entender o que você está falando. Existem alguns pregadores que fazem uma salada. Ele pega o texto, ele lê o texto e ele não explica nada do texto que ele leu. Ele vai fazer uma salada total. Eu odeio salada. Eu prego o texto, eu sou textual. Então, se eu for no texto, eu vou pregar aquele texto, eu vou esmiuçar aquele texto. Então, se você me dá 20 minutos para poder esmiuçar o texto, vai ficar difícil de esmiuçar o texto. Porque a mensagem precisa ser entendida aos corações. O que é que muda o coração do povo? Ouvir a palavra de Deus. A fé vem do ouvir. Perdão. E se você ouve e não entende, de onde virá a sua fé? E sem fé não tem como agradar o Todo-Poderoso. Você está ouvindo, mas você não está entendendo a mensagem. Para que serve a mensagem? Para mudar a vida. E se eu não entendo o que eu estou ouvindo, não terá mudança em mim. Deus te chamou para pregar uma mensagem e chamar o povo para oração. Fazer o povo voltar à oração. Sim. Se você pegar o microfone e dizer, ora igreja, vai orar, alguém vai dizer, isso já chegou aplicando, não. A senhora vai buscar na Bíblia uma passagem que fala de oração, Isso. quem orou, por que orou, o que acontece com quem ora. Isso. No final, aí a senhora vai direto ao assunto e chama para Justamente. oração. Isso. Mas não é só falar do assunto sem mostrar na Não. Bíblia um exemplo. Então tem que dar tempo. Então você, Tem que dar pastor, quando convidar alguém para pregar na sua igreja, diminua a coreografia, diminua o tempo do cantor, diminua... As Só oportunidades. só não diminua muito o ofertório. É. Pode deixar 10 mil de ofertório. Você tem 2 horas de culto, é um exemplo. Eu ainda não sei se a senhora souber, a senhora fala. Não sei se a senhora sabe. De onde vem o padrão 2 horas de culto? Eu ainda não sei de onde que vem esse padrão. Eu acho que alguém... Isso são costumes. É um costume, né? Por exemplo, você tem 2 horas de culto. Aí você gasta... É um exemplo. Você tem 1 hora para pregação. Você gasta 50 minutos com oportunidades, louvores. Sim. E deixa 10 para oferta. Alguém vai dizer, pastor, ficou 10 minutos falando de oferta. Sim. Ô, foi um culto de 2 horas, só falou 10 minutinhos. Né? Pronto. Aí você vê, isso são costumes. Por que eu digo que isso são costumes? Porque se houver um verdadeiro avivamento, ninguém consegue sair de dentro do templo. Por exemplo. Então quem determina as horas é o Espírito Santo. Então mas não sabe de onde que vem esse padrão. Está determinando o homem. O homem está determinando o seu tempo de culto. Das 7 às 9. Pronto. Ele determinou. Pronto. O culto está acontecendo na determinação do que o homem fez. O Espírito Santo está trabalhando dentro daquilo ali. Mas se o Espírito Santo quiser avivar a igreja, o que aconteceu na universidade? Ninguém conseguiu sair de lá. Ficaram quantos dias em avivamento? E as pessoas estavam vindo de outras cidades para serem avivadas. É um fenômeno que acontece de tempo em tempo. Porque ali sim, quem está dando a ordem do culto é o Espírito Santo. É forte. Eu vi uma jovem fazer a publicação disso aí que aconteceu e ela dizendo, eu queria tanto... Eu vi uma menina postar isso aí. Eu queria tanto que isso acontecesse no Brasil. Ela postou um vídeo, aí o cara comentou lá de baixo, você vai pra Matutino, você vai pra Ciclo de Oração, você evangeliza. Aí, tipo assim, você não faz nada disso, tá querendo? Você nem pro Matutino vai, você não vai... Pastor, me chama pra orar, você não ora. Infelizmente, porque os brasileiros são muito rasos. Ele já começa a ser raso, em brincar com as coisas de Deus, ele traz ainda mais essa questão de ser raso. Porque quanto mais eu brinco, mais raso eu fico. Quanto mais eu intensifico, quanto mais eu levo a sério, mais eu mergulho. Mais as coisas se intensificam e mais o Espírito se dá. Porque quando eu brinco com as coisas do Espírito, o Espírito se afasta. Aonde está o Espírito nessas brincadeiras? Aonde é a manifestação espiritual ali? As pessoas acreditam, como não estou criticando a igreja do mistério, elas acreditam que o mover do Espírito é aquilo ali. Eu respeito, certo? Respeitar uma coisa, se me chama para pregar, é outra. Mas não é o que eu acredito.
Você acredita Não é o que que eu acredito. a manifestação do poder de Deus vai muito mais além do que Com certeza. dançar, do que só rodar? Por exemplo, algumas pessoas se conformam em ser batizadas com o Espírito Santo. Revestimento. Pronto. Estou revestido. Aceitou Jesus, concebeu a fé que é fruto, agora recebeu o dom. Né? Que nós temos frutos e dom. Recebeu o dom do Espírito. Agora ele está falando em outras línguas. Aí Paulo vai dizer que aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Pronto, já quebrou as pernas aqui. Porque quem fala em línguas fala a Deus e pronto. Edifica a si próprio. Mas aquele que profetiza edifica a igreja toda. E o que, é que a igreja hoje está em busca? Só de falar em línguas. Eu não vejo problema nenhum o cara ficar se edificando, falando língua estranha, durante a oportunidade dele. Eu só acho injusto. Na hora que ele tá sendo um canal para edificar a vida de quem ouve, ele aproveitar os minutos para ficar só se edificando. Sim. Eu acho injusto. Quem tá entendendo isso? Ele tem meia hora para pregar e passa 10, 15 falando língua estranha, assim. 30 minutos que era para ser para alguém, ele gastou 15 só para ele. Justamente. Né? Eu acho que... A não ser que haja intérprete. Paulo ainda fala sobre isso. Se alguém fala em línguas, que haja intérprete. Pra poder edificar quem ouve. Isso. Porque até o momento só o cara que tá falando ali que tá se edificando. Aí, por exemplo, assim, eu já vi casos assim, né? Não sei se vocês vão entender. Aí o pregador tá aqui, não sei o que, Jesus tá na casa. Jesus tá operando. Aí ele fala uma língua estranha, terra! Aí o cara aqui tá chegando a me arrepiar, não que ele falou língua estranha. Há essa transferência assim de que o cara falou língua estranha lá e eu senti um choque aqui da língua estranha que o cara falou lá. Sim. Como que é isso aí? Você sentiu o que? Fala aí pra mim de novo. O cara lá pregando, né? E o cara aqui ouvindo. Sim. De boa. Aí de repente o que tá pregando falou uma língua estranha. Terra! Falou língua estranha lá. Sim. Aí o cara que tá aqui ouvindo. Eita, chega a me arrepiei na hora que ele falou língua estranha. Realmente passa esse choque na hora que o cara lá fala língua estranha. Ou então, por exemplo. Emocional. Por exemplo, assim, eu já vi casos assim. O pastor Jonathan tá ali pregando, tá tudo normal no culto. Jesus, arrebatamento, Sim. céu, inferno, tá de boa. Aí de repente, no final ele dá umas duas rajadas e diz: assim diz o Senhor, eu sou. Aí começa a se manifestar o poder de Deus ali. Houve mais poder de Deus só porque ele passou a profetizar, mais do que na hora que ele estava pregando? Ou é a pessoa que se desbloqueia mais em sentir Deus durante a profecia e não durante a pregação da palavra? Depende da intensidade da pregação dele. Depende muito de como foi a pregação desse pregador. Porque a pregação, ela move tudo. O poder da palavra de Deus. Claro que o profetizar também edifica. Assim diz o Senhor, ele está profetizando. Então a igreja está sendo edificada. A palavra também edifica. Certo? As duas coisas edificam. Só que o que acontece? Hoje as pessoas estão ligadas mais à emoção do que eu ouvir a palavra. Então, por isso que gera mais movimento no momento que eu profetizo, que eu falo em línguas, pá. Então, hoje os pregadores usam muito isso para mexer nessa questão do emocional, porque já viu que a igreja, que o povo está ligado a isso. Então, se eu prego só Bíblia, nem todos querem só comer Bíblia. Tem gente que não gosta de Bíblia, não. Não. Tem gente que não gosta. Tem igreja que eu chego para pregar e eu prego. Eu gosto muito de pregar Bíblia. Assim, já gravei lá em Diardávila, em Camaçari. Foi. Diardávila. Dali eu já evoluí pra cá. Foi quase 2 horas de Bíblia. Não parava, não. Entendeu? A câmera descarregando já. Você viu como estava a igreja? Vi. Percebeu, né? Como é que estava a igreja. Então, o que acontece? Se eu chego com outra palavra e profetize, falo em línguas, e berebebê, barababá, a igreja... Se ela não correu no meio da igreja, não desceu sapateando. Não, de jeito nenhum. Não, por quê? Porque a Bíblia não me ensina isso. Essa postura a Bíblia não me ensina. Agora, você quer ter essa postura? Tenha. Também não te condeno. Não é pecado. Isso não é estar em pecado. Agora, o quê? Tem pessoas que trazem confusão no meio disso. E misturam uma coisa com a outra. Aí por isso que a palavra tem perdido poder em alguns altares. Por isso que muito mistério é aquela questão. Nem muito ao mar, nem muito à praia. Tem que ter equilíbrio. Em todos os ministérios precisam haver equilíbrio. Se tiver equilíbrio, as coisas funcionam. Então o segredo... Eu vou dizer assim, o segredo do culto, para eu não usar uma palavra errada, o segredo do culto é ter um equilíbrio. O equilíbrio.
um equilíbrio, nem tanto ao mar, Um pouco nem do tanto à louvor, praia. um pouco de palavra bíblia, um Isso. pouco de palavra profética, um pouco de testemunhos, Aham. né? Tudo. Isso. Se você vai numa igreja que só tem louvor, Nossa, não Poxa, presta não, velho. que chato. Presta não. Aí você vai Só na música igreja. escuta em casa. Pronto, só tem mistério. Oxe, Fica cansativo. velho, cansativo, meu irmão. E o pastor abre o culto 7 horas com Bíblia e vai Bíblia, 7h30, 7h15, Pronto, 7h20, não dá- 8, 9. Ele é o cara que ele é o goleiro, o zagueiro, ele é tudo, chuta o gol, ele faz Ele bate tudo, o ele não passa escanteio, a bola pra corre ninguém. para a área, cabeceia e fica de badalina atrás e defende. Isso, justamente. Mais ninguém pode ser profeta ali, só E ele. corre pra torcida pra gritar gol. Gol. Não, Justamente. se torna cansativo. Se torna Esse- cansativo. os Então está exageros. desequilibrado. Desequilibrado. Agora, se eu tenho uma igreja que ela tem tudo que a Bíblia fala, então se torna um equilíbrio. Ela tem o quê? Porque o mistério é algo que não é desvendado, gente. Já está dizendo mistério. Você vai desvendar um mistério? Não. Não. Já está dizendo. Se a palavra está dizendo que é Se mistério. desvendou, deixou de ser um mistério. Deixou de ser um mistério. É. Ah, porque a igreja é de mistério. Então, se a igreja é de mistério, então não está sendo entendido o que está acontecendo. Eu entendo, por exemplo, assim, quando alguém fala, você é um pregador pentecostal, na verdade, tá querendo falar se o cara não é um ensinador, né? Você não é um doutrinador, um ensinador. Um Você é mais avivalista. você é um avivalista. Aí quer falar. Avivalista. Quando fala, eu entendo. Quando fala assim, igreja de mistério, tá falando de igreja que tem muito corinho de fogo, não é? Eu entendo essas linguagens. Você é pentecostal, né? Você é pregador Linguajar. pentecostal ou como é, né? Tipo assim, os caras dizem, não, José Brandão não é muito pentecostal. É porque ele Sim. prega mais no ensino. No ensino. Aí alguém chega pra um Junto Trovão, é pentecostal, põe um trovão, a rocha aqui e bate E o pé. solta. E aí vira tudo. Eu tenho duas situações, eu gostaria que a senhora tentasse, pelo que a senhora entende, em Deus me explicar. Eu tenho um amigo, são duas situações. Eu tenho um amigo que ele disse que quando está sendo usado por Deus, tipo assim, é só um exemplo, ele tá aqui sendo usado por Deus. Quando ele bota o talent, ele sai daqui e vem pra cá. Tipo como se ele ficasse mais sobrecarregado, mais poderoso quando usa o talent. E a outra situação, que você não explicasse as duas, eu fui gravar um certo rapaz, cheguei no meio da igreja assim, botei o pedestal e fui tipo altar. E aí ele falou assim, aí ele me chamou no canto e falou assim, rapaz, você tirava aquela câmera dali. Aí eu, por quê? Ele, rapaz, quando dá 25 minutos da minha mensagem, eu vou largar um manto aqui forte, meu irmão, e eu vou descer na igreja marchando, dizendo, o pai desceu na casa agora, e Deus vai tomar tudo. Falei, nossa. Aí tirei, botei um pouco assim no cantinho. Quando passou pra ele pregar, eu não parava de olhar pro relógio. 10 minutos, Vai tirar essa 15. câmera. Quando deu 25 minutos, velho, o que ele me disse aconteceu na igreja. Como é que você quer me falar que o homem não tem domínio sobre o que vai acontecer dentro de um culto? Ele falou, quando ele desceu na casa, ele desceu no meio da guerra marchando e batendo no pé. Deus desceu na casa agora. Bah, bah. E aí sacudiu tudo, todo mundo começou a pular, a correr, falei estranho e tal. Eu disse, nossa, velho. Acho que eu só não fui porque eu tava sabendo o que tava acontecendo. Mas assim, os caras têm a técnica, assim, já tem né? Justamente, isso são técnicas. Eu queria que você me falasse sobre isso, sobre o exagero na utilização das técnicas. Sim. E essa questão de que coloca o talent, né? Tipo assim, o cara sem um talent tá com o cabelo preto. Sim. Quando o cara bota o talent, o cabelo fica louro e sobe assim, né? O cara vira... Sardinha. Olha, essa questão aí, o problema é a ignorância bíblica. Porque quando eu entendo que eu não tenho que judaizar a igreja, porque algumas pessoas estão judaizando a igreja, a gente tem que entender como é que Deus divide a humanidade. Deus divide a humanidade entre judeus e gentios, que são gregos e estrangeiros, a igreja. Então, de dois povos, Deus fez um. Porque os judeus que se tornaram cristãos, né, se converteram ao cristianismo, e os gentios também que se converteram ao cristianismo se tornaram igreja. Pronto. Então, quem são os judeus? São todos aqueles nascidos de carne, descendência de Abraão. Certo? Então, nós não somos filhos de Abraão por carne, mas por fé. Por fé, dizemos que somos filhos de Abraão. Gostei. Certo? Porque ele é referência e bênção para todas as nações da terra. Então, por fé, somos filhos. Mas por carne, não. Então, a lei foi dada para os judeus. O talent foi dado para os judeus. Certo? A estola, as vestes sacerdotais foram dadas para os judeus e não para a igreja.
Então, quando eu trago isso para a igreja, eu estou anulando o que Cristo venceu, a lei. Cristo venceu a lei. Então, se Cristo venceu a lei, por que eu vou estar trazendo a lei de volta para dentro dos templos? Porque eu vou judaizar a igreja. Ah, mas Cristo é judeu, Cristo veio como judeu, papapá. Tá, ele veio como judeu porque o Senhor escolheu aquela nação como referência e ele veio naquela nação para salvar aquela nação e também os outros que se vieram até ele, certo? Mas ele venceu a lei, venceu a morte e isso foi anulado. Até os sábados foram rejeitados. Oséias capítulo 2, versículo 11. Sábados, as festas solenes. Por quê? Por causa da hipocrisia deles. Eles falavam que cumpriam a lei, mas de verdade eles não cumpriam a lei. Qual era o ódio que os fariseus tinham de Jesus? Não era só porque Jesus parecia ser um profeta, que dizia ser o profeta, mas era porque Jesus se sentava com publicanos e pecadores. Então, quando Jesus fazia isso, automaticamente feria eles como religiosos, porque eles ficavam expostos. É a questão do legalismo. Porque é aquela questão, eu odeio o pecador, mas eu quero que ele exista para eu me sentir confortável com os meus pecados. Então, quando Jesus sentava com pecadores, sentava com publicanos, Jesus curava e perdoava, eles se sentiam expostos na sua hipocrisia. Porque eles diziam ser cumpridores da lei, mas na verdade eles infringiam a lei. Então, o que adianta eu trazer o judaísmo para dentro da igreja, eu não vou cumprir todas as 613 regras que já foram vencidas e anuladas na cruz. O que foi que Cristo venceu na cruz? Cristo venceu a lei na cruz. Acabou. Os pecados individuais, pecado adâmico individual, foram vencidos ali. E isso foi dado para uma nação. Nós somos outro povo. Então não tem nada a ver o que foi dado para o judeu ser dado para a igreja. A senhora falou sobre Jesus. E eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu vi um quadro. Não, estourou um minuto ali, a gente passa um pouquinho. Eu vi um quadro de Jesus, né? Que eles imaginavam ser Jesus ali. Um rapaz branquinho, narizinho Sim. fino, bochecha rosinha, olho azul, cabelo loiro encaracolado. Sim. Jesus tinha essa aparência, sim ou não, e por quê? Obviamente que não. E como seria essa aparência então de Jesus? Seria a aparência de um judeu. Quando você olha para um judeu, você vai ver. Quando você olha para um índio, você vê a característica de um índio. Cabelo liso, pele morena, olho. Você não vai ver um índio de olho verde. Então Jesus não era branquinho de olho azul? De jeito nenhum. Onde é que você viu Loirinho. um judeu? Até um exemplo, por exemplo, Davi. Davi foi tido como abortivo porque Davi era ruivo. Davi não era filho de Jessé com a concubina, fora do casamento, certo? Então ele era ruivo. Ele não tinha característica de um judeu. Porque judeu tem pele morena, olho preto, cabelo bom, tem alguns encaracolados. Foi filho de uma mulher estranha. Cabelo escuro, não tem cabelo loiro. Judeu não tem cabelo loiro. Judeu tem cabelo de castanho escuro. Então Jesus seria mais ou menos assim, tipo da cor assim, quase do pastor Jonathan assim. Pele morena, justamente. Pele morena, olhos escuros. Cabelo loiro, não. Não, de jeito nenhum. Até porque isso é trazido para hoje na mídia, que ser bonito é isso. Então é o que dá dinheiro, justamente. É o que a mídia traz, ser loiro, ser tal, aparência, papapá. Mas Isaías vai dizer que nem aparência ele tinha. Não tinha formosura. Nada nele era desejável. Jesus usava barba, né? Sim. Até aqui, ok? Costume. Mas por que tem umas igrejas assim, pelo que a senhora entende, de onde pode eles ter tirado esse fundamento que proíbe o homem usar barba? Eles não têm fundamento para dizer que um homem não pode usar barba. Dizer que eu tô pecando porque eu tô de barba. Não tem texto bíblico. Sabe quando é que você peca? Pronto, vamos dizer aqui. Quando você peca que você está usando barba, quando você está dentro de uma congregação que o seu pastor impõe como costume que você não pode usar barba e você usa barba. Então você está infringindo a lei do sacerdote. Então é pecado de rebelião. Então a melhor coisa aí a fazer seria ou mudar para um costume diferente, Isso. né? Apesar de, no caso, não tô falando que o cara vai romper a Bíblia, não. Eu vou para um local que tem um costume diferente, já que a Bíblia não condena, ou então Sim. o cara tem que rapar a barba mesmo ali, Justamente. para poder E ficar seguir. ali.
Se ele quer, ele ama aquele ministério, ele gosta de estar ali, ele vai ter que seguir a regra do sacerdote da casa. Deixa eu dar só um aperto aqui pra gente chegar perto de finalizar. A senhora usa brinco, sim ou não? Não uso. É por causa da Bíblia, é porque a senhora não gosta? Porque eu não gosto. A senhora não gosta. Mas é pecado, uma mulher vai pro inferno porque uma mulher usa brinco? De jeito nenhum. De jeito nenhum. As regras para poder levar alguém para o inferno não está em questão dos seus costumes, mas das suas práticas, que quando ela infringe um princípio bíblico. Certo? Então, a única coisa que tira a pessoa do céu é o que está escrito em Gálatas. São os pecados e iniquidades. Porque então, tem pecados que a pessoa, ela peca ali, poxa, não foi programado, mas tem pecados programados, como o de Davi. Virou iniquidade. Tem pecados não confessos. A senhora não gosta de usar brinco. Sim. Por não gostar, a senhora não tem autoridade para dizer que quem tá usando tá em pecado, justamente porque só a senhora não gosta. Não, mas eu não digo pra alguém que ela está em pecado porque não uso. Não é isso, tipo, a pessoa não gosta de usar uma coisa e ela chega pra outra, por exemplo, assim, eu já vi casos de mulher dizer assim, ó, no mundo eu não fazia nada se não fosse de brinco, tudo, eu tinha que ter um brinco, a minha vida ela tá de brinco, era muito apegada, fosse pra um lugar, não tivesse com meu brinco, eu não saía, veio pra igreja, e ela disse que Deus tocou no coração dela e que é pra ela parar de usar, pra tirar esse apego que ela não tem um controle sobre o uso. Aí agora ela pega e prega que é errado usar brinco, sendo que foi Deus, tipo, exigiu isso dela. E não é porque Deus exigiu algo de mim no particular, que quem não tá no mesmo padrão que eu tá no pecado. Justamente. É algo que ela criou dentro dela como um padrão pra ela em relação ao domínio próprio. Porque ela acredita dentro dela, não que Deus está falando isso pra ela, ela acredita que dentro dela isso é um símbolo do que ela fazia lá e que ela pode tornar a fazer novamente se ela fizer. Porque ela ainda não tem domínio sobre aquilo. Ela ainda vê como reflexo do pecado o uso do brinco. Justamente. Sendo que ali não é um símbolo de pecado. Mas ela acredita na mente dela. Por não ter domínio, né? Por não ter domínio sobre aquilo. Poxa, se eu botar isso aqui, eu vou pecar por causa disso aqui. Não, aquilo tá dentro dela. Ela não se libertou ainda daquilo ali. É pecado comer carne? De jeito nenhum. É pecado comer verdura? De jeito nenhum. Mas ali naquele texto de Paulo ali... Só tem um problema. Uhum. Em questão de pecado de comer carne, o que é que Paulo fala? Come de tudo. Se você chegar em uma casa e colocar numa mesa, sempre come de tudo. Agora, se o seu irmão acredita que comer carne é pecado, não coma carne na frente dele. Não por causa de você, por causa da consciência do outro. Então aquilo que pra mim pode ser alimento, pra você pode ser veneno. Justamente. Aquilo que me alimenta pode lhe envenenar. Se você não tá... é forte. Aquilo que pra mim pode ser alimento, pra você pode ser veneno. Justamente. Às vezes assim, pronto. Eu falei no outro podcast aqui com o Davi e eu vou repetir isso aqui. Eu ia fazer uma gravação na igreja à noite e o pessoal pediu, vem aqui à tarde pra olhar o som. Eu falei, ó, se alguém vem me buscar, eu vou. Vem me buscar de carro, me levaram. Aí conversando, tava a pastora, o filho dela, eu era já um rapaz crescido, pai de família já. O cara tinha uns 25 anos, mais ou menos. E aí eu brincando assim, conversando. Peguei meu chapéu, botei na cabeça dele. Rapaz, não quer botar ela, tirou assim, tá repreendido em nome de Jesus. Falei, o que foi lá, meu filho? Você não sabe, esse menino, onde você tá, Jesus, não fazia nada sem chapéu, era dormir de chapéu, acordava de chapéu. Foi muita oração pra ele largar o chapéu. Então, não bota chapéu na cabeça desse menino, que ele tá liberto. Aí eu pensei, opa, aí, velho, né? Pra mim, isso aqui pode ser um alimento, pra ele pode ser um veneno. Sim. Que coisa interessante. Sim. Como a senhora falou, essa questão de comer carne, mas carne pouca a senhora come? Como? Porque isso foi dado a uma nação. Não foi dado pra mim. Bebe Coca-Cola? Eu não bebo Coca-Cola porque eu sou fitness. Por exemplo, assim, tem uma igreja que no costume deles não pode comer carne de porco. Tem pessoas que demonizam tudo. Aquilo que o próprio Deus criou. Bom, o Senhor, ele trouxe a questão da carne a carne de porco, porque para os judeus era animal impuro. Animal de uma fenda. Mas gostoso a carne do porco, né? É maravilhosa. Mas isso foi dado a uma nação, eles não poderiam criar porco no chão. Tanto porque na época do homem que estava endemoniado, de Gadara, foi por quê? Foi por causa da questão da ilegalidade dos porcos que estavam sendo criados. Não era legal ter aqueles porcos criando ali, não? Não, de jeito nenhum. Por isso que os demônios pediram para ir para os porcos. Por quê? Porque ali havia uma legalidade. Eles estavam ilegal fazendo a criação de porco dentro de Israel. Então, quando eu estou praticando algo que é ilegal aqui, se torna legal para a operação dos demônios. Isso.
Essa aí eu vou fazer uma pregação em cima disso aí. Justamente. O diabo, ele opera na legalidade quando eu pratico algo que é ilegal. Ilegal. Você dá parte pra ele ser legal. É forte, viu? Ele vai ser legal dentro da sua ilegalidade. Gente, esse bate-papo aqui foi com a missionária Maiara Machado. Aqui embaixo nas informações eu vou colocar o que ela autorizar de contato, de arroba, de número. Mas não é pra você ficar ligando pra dizer, me interem meu gás. Porque assim, ó, aqui é um problema. Vamos lá, é mais ou menos assim, ó. Segunda-feira você não comeu fora terça, quarta, quinta, só em casa ali. Arroz com salsicha, semana inteira. Porque você que tá juntando o dinheiro pra chegar no sábado, você mesmo ir no Burger King, né? E aonde, fala aí, em um lugar top, e aí você estourou sua rede de story. O Coura, Jonathan Tabarão. Ô, Jonathan, me ajude aí, você, ô Varão, não tô podendo ajudar não. Como, velho? Você só vive no shopping? Vivo no shopping, não. Porque assim, ó, o cara quer comer bem a semana inteira passeando. Aí se aperta. Aí eu tô fazendo aqui gastando pouco a semana inteira, né? Economizando a semana inteira, né? E sou ruim se não ajudar o cara que não economizou dia nenhum da vida dele, gastou a semana toda. Então as pessoas às vezes não comparam uma coisa com a outra. Então não fica ligando. É porque eu até falei com você, né? Não foi que eu decidi com minha esposa. A gente decidiu, pelo menos por um tempo, nos privar de publicar qualquer conquista. Não é medo, porque se revelar o diabo atrapalha. Não. É mais pela questão de diminuir o abuso. Que tem gente que liga, manda mensagem o dia todo. Me ajude. Um gás, um não sei o que. Me ajude. Uma fralda. E não sei o que. Assim, se torna chato, porque, como vocês viram aí, eu tô em obra, velho. Às vezes não é nem porque você nem quer piso negar, eu tenho em casa, é contra-piso, ainda tô dando, a situação tá apertada, então o cara liga. Então você não vai ficar ligando pra missionária, a não ser que ninguém nunca liga assim, né? Por exemplo assim, alguém liga pra perguntar como tá, mas não com a providência. Não, tô ligando pra saber. Se eu ligar pra Jonathan, ele falar, Varão, o negócio aqui tá apertado, eu vou dizer, calma, eu vou mandar um pix pra você. Ninguém liga difícil assim pra dizer que quer dar uma ajuda. Justamente. Mas pra pedir ajuda, liga. Assim. Então você não vai ligar, nem mandar mensagem pra pedir ajuda, viu? Nem pra ficar abusando, tá certo? Eu vou deixar aqui as informações abaixo. E assim, eu queria concluir esse podcast. Não é eu que estou mandando, não. É um direcionamento de Deus que a senhora concluísse com uma breve mensagem falando acerca da volta de Jesus para todo mundo que vai ouvir agora. Quem chegou até aqui, que muita gente sai antes, mas quem chegou até aqui agora vai ouvir Deus, pela boca da senhora, falar em poucos minutos sobre os últimos dias da igreja e a volta do Criador. Aleluia. Falar sobre isso é um assunto mais importante da vida. Até porque a Bíblia ela vai usar expressões como últimos dias, últimos tempos e última hora. E nós estamos vivendo a última hora. Nós temos duas missões aqui. Paulo vai falar certamente quais são as nossas missões, que é servir a Deus e esperar. Essa é a nossa missão, servir e esperar. E também existem dois propósitos para a vida de Jesus. Primeiro é ressuscitar os mortos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Porque o próprio Jesus descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E dessa maneira estaremos para sempre com o Senhor. Então, primeiramente, o Senhor ele vai vir ressuscitar os mortos. Depois que Jesus ressuscitar os mortos, os que estivermos vivos, ouviremos o ressoar da trombeta de Deus. Né? O próprio Jesus ele virá nos ares, aonde esse lugar, nas regiões celestiais, o cosmo, o firmamento, o espaço sideral, o segundo céu. É ali que Jesus vai vir, dado a ordem do Pai, a voz de muitas águas, que dará a voz de trombeta, a ordem que é Jesus, a voz de trombeta. Ele virá ali, ele vai tocar a primeira trombeta de prata, né, que é a tipologia, que está lá em Números capítulo 10, onde Deus manda a Moisés fazer uma trombeta, né, de prata, lavrada a martelo. E quando essa trombeta fosse tocada com som estridente, um som extremamente alto, era ordenando ao povo que o povo empreendesse marcha, porque eles estavam sendo trocados de acampamento. Você entende isso? Então, quando Jesus ele vier tocar a primeira trombeta de prata na tipologia, quando ele tocar, é para que o povo entenda que nós estamos sendo trocados de acampamento.
Então a Bíblia diz que em um momento, em um abrir e fechar de olhos, no grego koiné, um abrir e piscar de olhos, 3 milésimos de segundo, nós seremos transformados. Paulo fala que pode ser a qualquer momento, na ordem do piscar. A ordem da transformação de corpos, né? De nós sermos transformados em incorruptíveis, está no nosso olhar. Isso é tão interessante que Deus colocou isso no nosso piscar. Você pisca e você lembra. É porque as pessoas acham que é tão natural, mas a ordem da transformação para o arrebatamento está no nosso olhar. E 3 milésimos de segundo, Jesus está voltando. A qualquer momento. Então Jesus, ele virá, ele vai chamar a sua igreja, e aonde ela estiver, em 4 cantos da terra, ela será convocada. Aí a Bíblia vai dizer, estando 2 numa cama, um será levado, outro será deixado. Está falando sobre casamento. Nem todos estão na mesma ligação, porque a salvação continua sendo individual. Um vai e outro fica. Isso não significa que é uma ordem para todos, porque às vezes os 2 estão na mesma ligação. Estando 2 trabalhando no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Congregações, nem todas estão fundamentadas na doutrina genuína. Umas estão realmente no evangelho, outras estão num falso evangelho, né? Um evangelho de invencionice, inventado. Então uma será levada, a outra será deixada. Estão 2 no campo, trabalhando no campo, um será levado, outro será deixado. Fala de pastores, ministros. Nem todos fazem realmente por amor à obra, outros fazem por torpe ganância. Então um será levado, outro será deixado, né? Então o Senhor está falando de uma igreja que vai e de uma igreja que fica. E aqui vai para vocês que estão me ouvindo, que existe uma igreja que vai subir, mas também existe uma igreja que vai ficar. A igreja verdadeira, a igreja organismo, Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 5, que é a igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Essa igreja gloriosa será convocada e ouvirá o nome dela sendo chamada quando o Senhor tocar a trombeta. Mas infelizmente, alguns que acham que serão chamados ficarão para trás, porque vai ser a igreja que fica. Infelizmente vai passar pela grande tribulação, porque a grande tribulação não é para a igreja. Nós somos pré-tribulacionistas e arminianos, que nós acreditamos que o homem sem Deus não pode ser salvo. Certo? Então nós não vamos passar pela grande tribulação. A grande tribulação foi dada para Israel, 70 semanas de Daniel. Então ficou uma semana, essa semana vai ser cumprida para Israel porque não guardou os sábados. Então a grande tribulação fica para Israel e para quem decidiu ficar aqui porque não guardou a palavra da verdade. Mas todos aqueles que guardaram a palavra da verdade, a palavra genuína, vai ouvir o ressoar da trombeta de Deus, independente da condição que ele esteja vivendo, não em relação ao pecado, mas a sua situação atual não lhe impede de subir e de ouvir a trombeta de Deus. Glória a Deus, que o Senhor permaneça sendo louvado, que essa palavra ela possa produzir dentro de cada um que está ouvindo esse vídeo, e valeu a pena esperar até aqui. Esse vídeo dela deixando essa palavra aqui, eu vou cortar esse vídeo. Para a glória de Deus. Amém? Amém. Missionária Maiara, foi um prazer ter a senhora aqui. Quer fazer algum agradecimento? Quero sim. Fica à vontade. Quero fazer meu agradecimento primeiro aos pastores que foram um canal de Deus para minha vida. Pastor Jonathan, pastora Vânia, que tem se tornado um refúgio para minha vida. Assim, alguém que Deus tem levantado nesse tempo para me ajudar nesse período que eu estou vivendo de transição na minha vida. E quero ser grata a você por abrir as portas da TV Shalom, Amém. Que também tem sido referência Amém. Aqui na Bahia, no Brasil e fora do Brasil, eu tenho certeza, né? Quero te agradecer pela oportunidade Amém. de estar aqui, pela confiança de estar abrindo as portas, né, do seu estúdio para estar me ouvindo. Então, e ao Senhor por todas as oportunidades sempre. A vida é feita de ciclos. E assim, eu não sei que fase é essa, mas que o Senhor ele seja contigo nesse novo ciclo. Amém. Viu? Que o Senhor seja contigo nesse novo ciclo. A vida é feita de ciclos. Sim. Né? Às vezes às vezes que está mudando de igreja. Enfim, a vida é feita de ciclos. E eu acredito que essa mudança de ciclo é para melhoria. Sim. Né? É para mais amadurecimento. Isso. Proporcionar mais um nível de sabedoria. Que o Senhor permaneça contigo. Amém. Em nome de Jesus.